Queridos amigos, amigas, companheiros e companheiras, é com a grata satisfação nós estarmos novamente reunidos. Continuamos discutindo a obra física do Espírito, na qual nós fazemos uma interpretação espiritualista da ciência moderna nos seus aspectos da física quântica e da cosmologia moderna. E estamos abordando esses palpitantes temas sob uma ótica espiritualista muito especial, que é a obra de Ubaldi. Portanto, trata-se de uma interpretação ubaldiana dos fenômenos identificados pela ciência no mundo quântico e nas planícies siderais do nosso cosmos. Nós já estamos quase terminando as discussões desta obra. Hoje nós vamos abordar o quarto capítulo da sétima e última parte deste trabalho, a Física do Espírito, e se intitula este tópico Zona de Conflito. E logo nós perceberemos exatamente as razões que nos levaram a dar este título a este pacote de discussões. Aqueles que estão nos acompanhando mais de perto talvez tenham percebido que nós saltamos o terceiro capítulo, nas voragens atômicas. E nós julgamos que o capítulo precedente não trazia grandes acréscimos, porque nós praticamente já abordamos os principais aspectos da metateoria da queda. Então, nas voragens atômicas é uma continuação de alguns aspectos que nos é possível abordarmos da teoria da queda, a queda espiritual que o Ubaldi nos propõe. De forma que eu achei por bem nós focarmos naquilo que nos interessa de fato, que é interpretarmos alguns aspectos da física quântica e da nova cosmologia na perspectiva dos ensinos e das revelações de Ubaldi. Então, vamos direto ao assunto e vamos abordar, então, o que denominamos zona de conflito. Continuemos, então, a observar mais de perto alguns dos intrigantes fenômenos que nos rodeiam, tanto aqueles que dizem respeito ao concerto cósmico, nas suas vastidões, quanto aqueles que se situam nos entremeios dos escaninhos subatômicos. Nós temos que ter em mente um fato fundamental para compreendermos a nossa proposta, a proposta interpretativa. O fato fundamental é que a obra de Deus, no seu todo, encontra-se dividida em dois universos ou duas dimensões. A dimensão original, o universo chamado absoluto, fora do tempo, fora do espaço, que o Ubaldi chamou de sistema, e o nosso cosmos, chamado relativo, o universo caracterizado pelo espaço, pelo tempo, pela existência da matéria e da energia, que o Ubaldi chamou de antissistema. Portanto, essa divisão da realidade, né, toda a realidade, em sistema e antissistema, nos é fundamental. Portanto, não existe apenas um palco na criação. O palco da criação foi dividido com a queda do espírito, numa porção reduzida, restrita, formada por fundamentos opostos aos originais, que é o nosso universo. Então, o nosso universo não é uma obra primária e originária de Deus. Ela se formou em base
a fuga dos espíritos da realidade divina. Portanto, o nosso universo é uma criação ao contrário, é uma criação negativa. É uma segunda criação, e não a primeira criação. É uma criação corrompida. E isso, para muitos, é difícil de se aceitar, de se compreender. Mas haja vista que os elementos existentes neste nosso universo, eles se opõem aos conceitos que temos de Deus. Deus não se veste de matérias, Deus não tem formas, Deus não é um fenômeno transformável, evolutivo, modificável no tempo. Deus está além do tempo, além do espaço. Deus é completamente uma entidade que chamamos de espírito, e o seu universo também é um universo espiritual, é um universo atemporal, é um universo não espacial, não feito de formas, não feito de matéria, de energia, de espaço, de tempo, tal qual o nosso universo. Por isso, o Balde chama o nosso universo de antissistema, tendo em base de que, além desses elementos, ele também parte do caos, da desordem, e está sendo organizado na medida do tempo, na ordem do tempo. Então, é um universo que nasce de uma desordem, de um caos, o que fere também a inteligência divina. Deus não formaria uma desordem para depois organizá-la pacientemente no labor evolutivo. Então, segundo este conceito, o nosso universo é uma oposição ao universo original. Ainda mais porque ele contém alguns atributos que também são incompatíveis com Deus, como, por exemplo, a presença do mal, da dor, do conflito, da destruição, da morte, da infelicidade. E isso não são atributos compatíveis com o que nós entendemos ser a divindade, entendemos ser Deus. A criação a, que advém de um Deus perfeito só poderia ser também perfeita. Então, em decorrência do motim que parte dos espíritos criados originariamente no universo primário, é, realizaram um motim, e este motim deu origem, então, ao nosso universo, que nasce da desordem, porque desordem só pode ser produto de revolta. É um conceito importantíssimo, porque ele resgata para nós a perfeição e a inteligência do Criador. Porque, do contrário, nós teríamos que admitir que Deus criou um universo imperfeito, incompleto, que parte da desordem, que possui o mal, a dor inserida no seu mecanismo íntimo de formação, possui elementos impróprios à natureza divina, que é a matéria e a energia, por serem mutáveis, degradáveis. Então, nós aqui estamos corroborando uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 16 do Livro dos Espíritos, que nos diz que o universo físico não é Deus, porque o universo físico é mutável, transformável, e Deus não se sujeita a transformações. Só que nós ficamos sem entender como que Deus teria gerado um universo que não é compatível com a sua própria natureza. Isso não é possível. Portanto, admitirmos que houve um processo de transformação fundamental na natureza universal primária, dando origem ao nosso universo, é uma proposta muito coerente. É uma proposta que satisfaz o nosso coração, porque coloca Deus no seu devido lugar. Coloca Deus como, de fato, um Criador absolutamente perfeito. Bem, em decorrência deste fato, que o Balde, inclusive, chega a comparar o nosso universo com uma massa negra dentro de uma massa branca, ou, pior ainda, ele compara o nosso universo como um tumor dentro de um organismo saudável. É pesada essa comparação de Ubaldi, mas eu a aceito plenamente.
Inclusive, né, dentro dessa proposta, nós somos as células tumorais deste imenso tumor, né? E devemos vestir essa carapuça, porque nós somos caracterizados como seres profundamente egóicos, egomaníacos, né, que o caracteriza uma célula tumoral. Portanto, nós temos que ter em mente que, embora o nosso universo tenha sido produto de uma derrocada, e ele se desenvolve a partir de uma inversão dos valores divinos, agora ele está a caminho de recuperar estes valores divinos, por isso estamos caminhando rumo à perfeição. A despeito disto, o nosso universo não saiu do universo divino. Nós temos uma ilusão de separação, porque é impossível existir fora da teosfera, que é o campo divino. O campo divino preenche toda a realidade do existir. Nada existe fora do campo divino, porque não existe possibilidade alguma de algo existir fora do campo divino. Portanto, continuamos inseridos dentro do campo divino, continuamos inseridos no sistema, no universo original. Porque, embora tenhamos tido a intenção de nos apartar, não era possível sair. Então, vivemos aqui uma ilusão de separação, que alguns estudiosos chamam de separatividade. É ilusão de separação. Então, a gente acha que Deus está lá nos rincões do infinito e nós estamos muito distantes dele. O que não é verdade. Nós continuamos imersos no seio paterno. Então, nós vivemos, na verdade, amigos, uma realidade mista. E eis o ponto fundamental que nós vamos evocar para as nossas interpretações. Vivemos uma realidade mista, feita de ordem e desordem. Por isso, o nosso universo é, ao mesmo tempo, divino e satânico. Encontramos as duas propriedades misturadas na nossa realidade. Aqui estão em conflito o bem e o mal, a ordem e a desordem, o perfeito e o imperfeito, o espiritual e o material, e vai por aí fora. Nós vivemos, então, uma dualidade de valores, porque vivemos uma realidade mista. E esta realidade é mista por quê? Porque não foi possível ao amor divino apartar-se de nós. Por misericórdia, o Pai caiu conosco, se crucificou também na matéria. Então, como produto dessa presença divina, nós temos aqui um palco que nós chamamos de arena, onde se digladiam duas forças fundamentais, as forças do S e as forças do AS, as forças da ordem e da desordem. Forças ascendentes que estão nos levando a evoluir, a expandirmos-nos, e forças contrativas e destrutivas. Então, nós sofremos o assédio das duas forças, como que uma puxando para cima e outra puxando para baixo. E é claro que as forças divinas vencem, como vencerão, as forças antidivinas, as forças satânicas. Por isso, Pedro nos disse, né, que as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, o Balde nos diz que o nosso universo se extinguirá, será totalmente absorvido pelo universo superior, pelo universo divino. E vejam bem, isso não é uma interpretação puramente teológica, não é simplesmente uma visão de Ubaldi, é a visão da própria ciência. Então, foi a própria ciência que, ao penetrar no coração da matéria, deparou-se com o quê? O indeterminismo, a imprecisão, a probabilidade, a flutuação quântica, que é algo imprevisível, caótico. Então, a ciência anteviu a desordem nos escaninhos atômicos. A biologia antevê a desordem na evolução, porque a evolução é uma luta contínua contra a imprecisão.
Inclusive, é exatamente esse diferencial que faz com que tudo se mova no nosso universo. O nosso universo é movido por um desequilíbrio fundamental entre as suas forças. Por isso, é a própria ciência que identifica a imperfeição na nossa criação. Porque na biologia nós vemos seres batalhando entre tentativas de erros e de acertos. As mutações biológicas são assim, são quase que tentativas cegas, mas acaba tudo dando certo, porque há um predomínio da ordem, né? Nosso físico brasileiro, né, famoso, Marcelo Gleiser, que é professor de física na América do Norte, escreveu uma obra para nós chamada Criação Imperfeita, que eu recomendo a vocês. E ele comprova nesta obra que, de fato, o nosso universo é imperfeito, ele parte de desequilíbrios e não de um equilíbrio perfeito. Ele parte de imperfeições e não de uma perfeição. Porque se o universo fosse equilibrado desde o seu início, ele não teria movimento algum, ele não seria um universo em evolução, porque a evolução precisa desse diferencial entre o imperfeito e o perfeito, porque a evolução se define como a caminhada do imperfeito para o perfeito. O equilíbrio se dá, né, exatamente pelo movimento de um desequilíbrio para um equilíbrio. Então, o que faz, o que move o nosso universo é exatamente o fato dele ser uma entidade que parte do desequilíbrio. Portanto, é muito difícil nós negarmos o fato de que o nosso universo é imperfeito. E alguns teólogos, alguns estudiosos, né, do espiritualismo chegam a negar essas afirmações, defendendo assim a ordem divina absoluta no nosso universo, mas, infelizmente, essa ideia não se sustenta. Então, posso dizer, há um predomínio da ordem do nosso universo, mas o nosso universo parte da desordem. Então, estes são pontos pacíficos. Vivemos numa realidade dualizada, fendida entre duas porções, um universo superior perfeito e um universo inferior imperfeito, né? Sendo que o universo perfeito ele entranha no nosso universo e funciona aqui como uma ordem intrínseca, que é a linguagem de um físico quântico, David Bohr, né? Funciona aqui como uma ordem intrínseca, né? Por isso, o sistema é imanente ao antissistema, né? Certo? Muito bem. Então, nós já podemos começar a fazer algumas conjecturas para interpretarmos algumas teorias científicas modernas, né? Como a teoria do Big Bang, por exemplo, e já falamos bastante dela aqui, e agora está muito patente para nós de que o nosso universo não nasce do Big Bang. O universo nasce da condensação de forças que se precipitaram de uma outra realidade e, a partir de um ponto em que se condensaram, houve a súbita explosão, que é o Big Bang, né? Então, esse é o chamado ponto zero. O ponto zero é o ponto de início do nosso universo, não o ponto de início do universo original. O universo original não tem ponto zero, porque o universo original é atemporal, então não há possibilidade alguma da existência de um ponto zero na criação original. Então, o ponto zero demarca o nascimento do tempo e do espaço. Mas nós podemos também aqui tecer algumas considerações interessantes sobre o ponto central que o universo nasceu. O universo nasceu de um ponto físico localizado no espaço e no tempo. Existe no nosso universo um centro a partir do qual aconteceu o Big Bang? É uma questão muito curiosa para nós pensarmos nela, né? Ou seja, houve um epicentro da súbita explosão que deu origem ao nosso universo?
A própria cosmologia já se deu conta de que não, que o nosso universo é acêntrico. O universo do espaço-tempo, embora ele seja uma bolha em expansão, ele não tem um ponto central. Então, isso é uma ilusão nossa, né, de que ele parte de um ponto central, né? O ponto a partir do qual o universo explodiu é um ponto adimensional, é um ponto fora do tempo e do espaço. Então, é um ponto pertinente ao universo primário, é um ponto onipresente. É esquisito isso, né? Um ponto onipresente é contraditório, eu entendo assim, né? Mas é a ideia que mais me aproxima da realidade. Então, desse ponto não local, é um ponto não local, né, na linguagem da física quântica. O universo nasceu, então, de um ponto não local, embora a não localidade não admita você fixar um ponto. Então, houve uma expansão súbita do espaço a partir deste ponto de não localidade. O ponto zero é um ponto não local, né? Por isso, o universo se estufa como um todo. Ele não se estufa a partir de um ponto. Então, ele se parece não a um balão que você sopra e ele vai se enchendo a partir daquele ponto que você está soprando. Não, ele é um bolo que foi posto no forno e ele está crescendo como um todo ao mesmo tempo, né? Então, é um bolo fermentado, né? É a imagem mais precisa que os próprios cosmólogos tentam nos nos passar da imagem da expansão cósmica, né? Nós podemos aferir que o universo se estufa como um todo a partir do espaço que o entremeia. E como nós fazemos parte desse espaço, nós não podemos perceber essa expansão. Então, é uma expansão que envolve tudo que existe no nosso universo. Ela é perceptível apenas a nível das galáxias, porque os astrônomos, mirando seus telescópios para as galáxias, podem medir, então, o desvio das suas luzes, né, para o infravermelho, compreendendo assim que elas estão se afastando umas das outras. Mas estejamos cientes disso, de que a queda espiritual não gerou um espaço, um ponto espacial único para constranger ali todos os seres falidos. Não, cada ser falido, cada espírito que caiu do sistema, se tornou um ponto central de convergência de espaço e de tempo naquele novo cenário que nascia. Então, a explosão partiu de cada um de nós. É uma ideia muito estranha, né? Mas cada um de nós se fez o centro do antissistema. Então, é como se cada um de nós, no antissistema, tivéssemos realizado o que havíamos pretendido. Nós tivemos a pretensão de sermos o centro da criação original. Era impossível, houve uma inversão e nos tornamos centro do universo derrocado. É por isso que o universo parece todo estar ao nosso derredor. Cada um de nós tem essa ilusão. Você vê o universo estendido ao seu redor, como se você fosse o ponto central do universo. Não é à toa que na Idade Média, ou até a Idade Média, se julgava que a Terra era o centro do universo, porque nós temos uma ilusão ótica de que tudo está posto ao nosso derredor. Então, cada um de nós é um núcleo de contenção a partir do qual iniciou-se a dilatação do espaço-tempo. E nós sofremos uma contração no nosso próprio interior, a partir do qual nós estamos agora nos dilatando. De modo que a inflação cósmica identificada ao nosso derredor é produto da expansão individual de todos os filhos da queda, todos os seres fenomênicos que habitam este universo. Cada átomo que habita esse universo é um ser em expansão. E juntando todo esse amontoado de seres que habitam este universo, nós temos uma expansão conjunta que nós não podemos perceber. Portanto, aquele conceito de pepita cósmica, de átomo primordial que nos foi trazido pelo padre Lemaitre, né, suscitado, né, pelas primeiras concepções do Big Bang, não são reais, não se refere a um ponto espacial real, mas um núcleo virtual
delineado na não localidade. Portanto, a pepita cósmica é virtual, não é real, né? O universo se torna real a partir do instante em que ela se expande, né? Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade de assimilar essas concepções, mas eu estou só tentando aprimorar um pouco a teoria da queda para que ela se torne condizente com as teorias modernas. Por isso, cada um de nós é um Big Bang, né? E todos nós trazemos no nosso cosmo individual essa expansão fundamental que está nos levando de volta à casa paterna. E todos nós começamos neste universo como um ponto virtual, nulo, né? E de densidade infinita. Então, todos nós somos Big Bangs, né? Todos nós somos pequenos buracos negros, já falamos disso também, né? Bem, não sei se essa ideia é compatível, mas fica ela aí lançada, né? E nós encontramos na teosofia uma afirmação interessante, né? Que é também uma doutrina espiritualista altamente inspirada, né? Tem uma informação muito interessante que diz que o centro do universo está em todas as partes. Portanto, ele está em cada cidadão. Então, cada um de nós somos um centro da criação. E é curioso, né, que Deus criou seus filhos assim, cada filho era um centro, todos eram centro num universo, né, onde não existia centro, mas todos eram centros. Parece aquela afirmativa do Blaise Pascal, que nós já afirmamos, né, que o universo é uma esfera infinita, né, onde todos os pontos são centros, né? Então, talvez isso reflita para nós o nosso desejo mórbido inicial, que foi de sermos, de fato, o centro de todo o sistema, né? E, com isso, nós tornamos centros do AS, né? Talvez seja isso, né? Certo? O fato é que cada um de nós representa um ponto de convergência espacial única. Ninguém pode estar no meu próprio espaço observando o universo do ângulo que eu observo. E isso se refere aos infinitos filhos do nosso universo, cada qual representa um centro a partir do qual não há outro que ele possa compartilhar, né? Nós já estudamos isso, né? Chamamos isso de princípio de exclusão da substância, porque cada filho do divino é um filho unigênito, é um filho especial, né? A criação primária é extraordinária, né? Nós não conseguimos conceber isso, mas Deus criou cada filho seu como um filho especial. Que isso possa tocar o nosso coração e que a gente possa se sentir intimamente unido ao nosso Pai como um filho especialíssimo, o filho unigênito, um filho que se traduz num centro da criação, ao mesmo tempo que esse centro da criação não é o centro divino. É extraordinário isso. Não sei como é que é isso lá no sistema, não, mas aqui no antissistema, isso se traduz neste fato: cada um de nós é um centro espacial único de irradiação. Princípio de exclusão da substância, parece o princípio de exclusão de Pauli, né? Aplicado aos férmions, né? De forma que nós não ocupamos nenhum dos nossos habitantes do AS ocupa exatamente a mesma posição, né? E nem mesmo os mesmos atributos e mesmos fundamentos, né? Muito bem. Além disso, nós temos uma outra conjectura interessante a fazer aqui, né, para agregarmos alguns valores às nossas teses, né? E nós vamos evocar um conceito muito interessante que está na obra Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. E, certa feita, estudávamos essa obra e o grande cientista, né? Nosso famoso Stephen Hawking, que nos deixou em 2018, me parece, se não me engano, né? Ele propunha a existência de um tempo negativo, e eu acho isso muito interessante, sabe? E o tempo negativo se soma a um tempo positivo. Então, agora a gente tem mais condições de entender isso. Houve um tempo negativo
do universo original ao ponto do Big Bang. Então, o movimento de contração da substância que precede o nosso universo, ele ocorre antes do nascimento do tempo. Então, ele não é mensurado pelo nosso tempo, porque o nosso tempo surge com a expansão, com o Big Bang, aí começa a medida do nosso tempo. Mas houve um movimento precedente, um movimento que se deu num tempo negativo. Então, houve uma seta invertida do tempo, que marcou, então, a nossa retirada do seio divino até o ponto inicial do Big Bang. Houve um tempo negativo. E agora nós estamos percorrendo um tempo positivo. Por que positivo? Porque o primeiro se deu em fuga da realidade divina. Então, tudo que foge da realidade divina é negativo. E tudo que se aproxima da realidade divina é positivo. Então, o ponto de referência da criação é Deus, é a teosfera, né? Então, o movimento teotrópico negativo marcou o vetor negativo do tempo. O movimento teotrópico positivo, que é o de reaproximação do divino, é o tempo positivo. Então, nós geramos um tempo negativo e agora um tempo positivo. Quando nós voltarmos, o tempo positivo vai anular o tempo negativo e nós vamos estar no mesmo instante em que partimos. Dá para entender um negócio maluco desse? Nós vamos voltar no sistema no preciso instante em que nós o deixamos, depois de percorrermos bilhões de anos. Só que nós o fizemos em dois sentidos. Num sentido negativo e depois no sentido positivo, e os dois se anularam. É isso mesmo, meu caro Alex, né? O tempo negativo foi o tempo de duração do Big Bang, quando se dá a contração das forças originais. Esse é o tempo negativo, né? E agora nós estamos no tempo positivo, que é o tempo de retorno. Então, veja que curioso, né? Não haverá perda alguma do ponto de vista da criação divina, porque o ser vai estar diante de Deus no mesmo instante que partiu. E é claro que tem que ser assim, porque no universo divino não há tempo. Então, Deus não está lá esperando, né, 20 bilhões de anos para que seus filhos voltem para casa. Ele está lá, cruzou os braços e está lá esperando que se passe 20 bilhões de anos. 13 bilhões, né? Estamos até agora e não voltamos ainda. Não faria sentido, né? Porque não há tempo na realidade divina. Então, sejamos cientes desse fato que nós vivemos uma imensa ilusão cronológica, uma ilusão do tempo. O tempo também não existe, né? De forma que nós voltaremos no mesmo instante. E esse quiprocó todo que a gente apronta aqui, isso é uma grande fantasia. Na realidade, nada disso tem consistência, né? Então, é algo que a gente pode conjecturar que talvez seja verdade, né? Tem uma lenda védica antiga, brâmica, né? Que nos fala da realidade do tempo divino como diferente do nosso tempo, que mais ou menos nos conjuga com esses critérios, né? E talvez valha a pena a gente relatar aqui rapidamente esta lenda. Dizem que Brahma caminhava no deserto acompanhado de um deus menor e ele teve sede e pediu a esse deus menor que fosse a uma aldeia buscar água para ele. Ele iria sentar ali naquela duna de areia e iria esperar. E que logo depois da duna, esse deus menor iria encontrar uma grande aldeia e lá ele poderia, então, colher a água e trazer para ele. E o Deus menor foi e realmente encontrou uma grande aldeia, mas lá ele se encantou com uma mulher, se casou com ela, e eles tiveram muitos filhos, e ele se tornou um grande fazendeiro, criador de cabras e de camelos, e viveu muitos e muitos anos naquela cidade, foi muito bem sucedido lá, sabe? E ele já estava velho, já bem adiantado na sua idade, ele de repente se lembrou, ué, o Uai aqui é mineiro, né? Não é da lenda, não, né? Uai, o Brahma está esperando a água. Então ele pega uma ânfora com água e corre no deserto para levar água para Brahma. Depois de passado 70, 80 anos, né?
Ele se lembrou, foi levar para o Brahma. Chegou lá, o Brahma estava sentadinho no mesmo lugar, e o Brahma falou assim: Ué, mas você veio rapidinho. Eu acabei de sentar aqui agora, não deu nem tempo de eu sentar. É uma lenda muito interessante, porque o tempo de Brahma não é o tempo do homem. Então, o Deus menor, quando foi para a aldeia, ele passou a viver o tempo do homem. E no tempo do homem, ele ficou lá 50, 60 anos, não sei, né? Um daréu de anos, mas no tempo do Brahma era uma piscadela de olhos, né? Essa é uma lenda interessante que nos dá uma noção do que é o tempo, né? Exatamente o que o Einstein nos propôs. O tempo é uma entidade relativa. Bem, mas agora vamos partir para as peripécias quânticas. Vamos nos aventurar a solucionar um dos grandes enigmas do século XX, que é compreender as peripécias quânticas, as traquinices quânticas que desafiam a razão, são completamente ilógicas. Tanto que Niels Bohr nos deixou aquela frase famosa: se você acha que a física quântica é lógica, você não a entendeu. Ela é completamente ilógica. Ela ofende o nosso bom senso. E até então existem diversas propostas para se compreender isto, mas não há ainda uma coerência entre os grandes pensadores da nossa humanidade que nos leva a solucionar esses enormes paradoxos das traquinices quânticas. Mas se nós julgarmos o balde na física quântica, é um balde de água fria, né? Na física quântica, nós vamos compreender as razões dessas traquinices quânticas, né? O ponto essencial que vai nos permitir explicar a, as peripécias quânticas é a existência ali, no micromundo, nas mais ínfimas dimensões do nosso universo. Ali existe um entrechoque entre duas forças fundamentais, entre dois universos. Dois universos se encontram na arena quântica: o campo S e o campo AS, o campo divino e o campo desmoronado em que existimos. Então, ali se encontra a não localidade com a localidade, com os atributos próprios da não localidade e os atributos próprios da localidade, que são inversos. Então, esses atributos se chocam, gerando, então, toda a anomalia identificada neste mundo quântico. A começar pela instabilidade existente ali, né? Aquela flutuação quântica permanente e instável, né? Fazendo com que tudo se funcione dentro, né, de um princípio de incerteza, de indeterminismos, né? De probabilidades, entre esse choque de princípios diretores do universo original e os princípios diretores do AS, as forças do S e as forças do AS. Esse entrechoque gera esta instabilidade. Daí, esses eventos que se manifestam ali, eles não sabem se eles são ondas ou são partículas, porque ser partícula é instituir os princípios do AS, né? Que são os princípios de concretude, né? De coagulação, né? De colapso, não é isso? Então, assumir atributo de partícula é entregar-se ao AS. E permanecer ainda como uma entidade imponderável, uma onda, está ainda obediente aos princípios do S. Por isso, essa indecisão do evento quântico. Ele não sabe se ele é onda, se ele é partícula. Ele precisa, né, da nossa consciência para colapsá-lo, para que ele se transforme numa coisa ou outra, porque ele está nesse limbo, nessa indefinição, né? Daí, então, o determinismo e o indeterminismo se
conjugarem nessas instâncias, né? Daí o colapso e o decolapso, a quantização e o emaranhamento. Então, ao mesmo tempo que tudo está separado, né, em bolotinhas diminutas, que são os quanta, tudo também está, ao mesmo tempo, emaranhado. Ou seja, o emaranhamento obedece a fundamentos do campo S, que são os campos da interatividade, da união, da unificação, né? E ser partícula e ser quântico, ser quantum, é obedecer-se aos fundamentos do campo AS, né? Portanto, este mundo vai estar dividido. Ele é dividido entre ser partícula e ser onda, entre ser férmion e ser bóson, entre ser hadrion e ser lepton, em obedecer a uma ordem intrínseca ou uma ordem extrínseca. A ordem extrínseca é a ordem do nosso universo desmoronado. A ordem intrínseca é a ordem que advém do campo S. Então, daí a dualidade permanente em que existem todas as grandezas mensuráveis da realidade quântica e antevistas pela mecânica quântica. Daí as aparentes incongruências, fazendo deste universo um universo mágico, um universo que não sabe se existe ou não existe, se é, se não é, se é uma coisa ou é outra coisa, né? Então, fundamentalmente, nós estamos lançando a ideia de que o, o todo não é quântico, né? O universo, na sua origem, o universo sistêmico, o universo divino, ele não é fracionado em entidades mínimas indivisíveis, né? Que são os quanta. Portanto, nós estamos lançando isso como teoria de que o universo divino é contínuo, né? É algo que não se fraciona em entidades mínimas, né? E com o processo da queda, parte do contínuo pulverizou-se no quantum. Então, o quantum agora, para nós, é patologia. É a pulverização da substância original em entidades mínimas. Portanto, com o processo da queda, a substância colapsou-se em partícula, adquiriu peso e manifestou-se nesse universo como matéria. Portanto, a matéria advém, né, essencialmente da queda do espírito. A ordem original quebrou-se e gerou-se o indeterminismo, caiu no caos das incertezas quânticas. Então, o caos das incertezas quânticas é uma patologia consequente à queda do espírito. Aí as coisas ficam mais lógicas. Elas não advêm da inteligência original de Deus. Deus não pretendeu criar o universo dentro dessa maluquice, né? Isso é uma consequência da queda, que está sendo curada pela evolução. Portanto, o universo quântico é um universo que funciona aspirando a retornar à sua condição original. Daí a instabilidade permanente de todos os eventos quânticos. É como se todos permanecessem ansiosos por retornar à condição de energia pura em que tudo foi criado. Energia não vibrátil, que nós não sabemos o que é, né? Então, nós vamos, em base a essa simples ideia, nós vamos explicar a física quântica. Chamamos isso de interpretação de Gubbio, porque essa ideia nasceu na cidade de Gubbio, na Itália, onde o Baldi escreveu a obra Deus e o Universo, né? Então, essa é a interpretação de Gubbio, a semelhança da interpretação de Copenhague, que foi criada por Niels Bohr, a interpretação mais famosa da física quântica. Então, segundo a interpretação de Gubbio, o nosso universo, no nível subquântico, subquântico, perdão, né, o tropeiro das palavras, é uma arena de entrechoque entre princípios opostos, em princípios divinos e não divinos. Por isso, nós existimos entre dois mundos. Nós não estamos apenas no AS, nós estamos no S e no AS. Nós temos um pezinho lá no S, outro pezinho aqui no AS. Só que a nossa consciência colapsou aqui e a gente acha que o outro lado não existe, né? Que nós estamos só aqui. Não, mas parte do nosso ser
que representa a nossa consciência superior, que você pode chamar de eu superior ou inconsciente, permanece atrelado ao universo divino. Por isso, nós transitamos neste meio entre a eternidade e a fugacidade do tempo, entre a vida e a morte. Por isso, somos seres permanentemente em conflitos, né? Degladiando entre os dois princípios, e assim é o mundo quântico, e assim somos nós. Por isso, nós vivemos um estado permanente de ser e de não ser. Por isso, a gente acha que é matéria e é espírito ao mesmo tempo, e por vezes você acha que você é só matéria. Por isso, nós vivemos em um estado permanente de ser vivo e morto ao mesmo tempo. Vivos, porque pertencemos ao universo da vida eterna, ao universo divino. Mortos, porque estamos provisoriamente inseridos na matéria, que é o nosso túmulo. Portanto, somos gatos de Schrödinger, todos nós. Somos vivos mortos, vivendo essa realidade dupla, né? E quando nós fixamos o nosso ego, que é uma entidade patológica do nosso eu caído, né? Nós coagulamos o nosso ser, nos transformamos em matéria, em carne. Portanto, a carne que agora nos pesa é uma produção ilusória dos nossos egos. Por isso, o ego nos torna matéria. E tudo que é anti-ego nos fará energia, nos transformará em ondas. E, essencialmente, então, o amor nos transformará em ondas. E transformar-se em ondas pressupõe irradiar-se ao infinito, deixar o cerne, né, da matéria, deixar esse pequeno torrão de carne que estamos presos, em decorrência do nosso mórbido egoísmo, né, do nosso ego, né? Tá certo? Então, agora está ficando mais claro para nós, né? Que nós somos onda e partícula. Somos entidades dualistas também, né? Somos espíritos e somos carnes, né? O amor nos torna espírito, o ego nos faz. Então, nós somos seres reais e irreais ao mesmo tempo, porque pertencemos ao absoluto e ao AS provisoriamente, né? Por isso somos irreais e palpáveis ao mesmo tempo. Isso representa para nós uma grande enfermidade que nós não nos damos conta dela, né? E a gente vive até de uma certa forma confortável nesse mundo graças à bondade divina. Porque nós vivemos num universo deformado. Nós temos que ter em mente que a matéria é uma perturbação do campo perfeito em que foi gerada a substância. É algo acidental, é um defeito. E quem fala isso é a própria ciência, não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou repetindo palavras de um físico chamado Joseph Needham, né? Ele exatamente fala isso, a matéria é um defeito do campo, né? Algo acidental, um mero defeito, né? Então, a energia nasce da distorção do campo perfeito, produzido pelo atrito do ser contra a lei. É o atrito que promove a oscilação, e a oscilação nos dá a noção de energia. Então, todas as energias que se irradiam no nosso universo são produtos do nosso atrito com a lei. E a lei é amor, né? Então, quanto mais nós atritamos contra o amor, mais matéria nós nos tornamos, mais imperfeição nós impregnamos o campo substancial que nos forma, né? Por isso, vamos ler o livro do Universo Imperfeito, de Marcelo Gleis. Ele nos assegura que toda onda é uma forma de distúrbio. Você entende isso quando você está num lago completamente sereno, em que você não observa nenhum movimento na superfície de suas águas, né? Não existem lagos dessa forma, porque todos são agitados pelos movimentos das brisas, mas imaginemos um lago absolutamente equilibrado. Joga uma pedra neste lago, você vai gerar uma grande perturbação, você vai gerar um pulso de água que vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, você vai gerar uma onda, você vai gerar uma irradiação de energias provocadas por um distúrbio, uma pedra que caiu no lago. Então, todas as energias foram geradas por uma pedra que caiu de algum lugar, né? Que é a queda do espírito, né? Que gera, então, essa perturbação fundamental
esse impulso desequilibrante que distorce o campo puro da substância e gera o campo quântico, que, por sua vez, vai gerar ondulação ou partícula. Então, tudo advém da derrocada espiritual. Portanto, essa é a nossa interpretação de Copenhague, né, do antagonismo universal, da existência da matéria e da energia e do dualismo fundamental da física quântica, né? O que agora vamos considerar como uma enfermidade. Uma verdadeira enfermidade cósmica, né? Que foi produzida pela estupenda precipitação das potências filiadas ao divino, que se revoltaram e caíram na ribalta física. E agora só a evolução poderá curar esta, é, essa enfermidade de proporções cósmicas, né? Tá certo? Portanto, amigos, cada um de nós, de fato, participou e ainda participa da formação do nosso universo. Nós nos responsabilizamos por todas as manifestações energéticas e físicas existentes ao nosso derredor. Nós nos responsabilizamos pela manutenção do mundo denso, que é uma extensão do nosso campo interior, nosso campo espiritual, deformado pela nossa egolatria e pela nossa revolta fundamental. À medida que nós nos curarmos desses sentimentos danosos, o mundo denso ao nosso derredor será desfeito e se converterá nas paisagens divinas e puras. Portanto, o universo será desfeito à medida que nós nos desfizermos também da nossa concretude. Daí a nossa responsabilidade, daí a nossa necessidade premente de nos desmaterializarmos, para que desmaterializemos também o universo em que vivemos, para que possamos libertarmos-nos todos das nossas gaiolas quânticas. Isso é muito sério, né? Acho que a gente deve levar isso para a cama e pensar fundamentalmente nisso. Então, essas teorias para nós são belíssimas, e se nós vasculharmos a história e pesquisarmos os grandes filósofos, os grandes pensadores, nós vamos encontrá-las delineada em todos os caminhos do grande desenvolvimento do pensamento humano. Não vamos aqui delineá-los, né? Porque nós perderíamos muito tempo, mas nós vamos enxergá-lo lá no Apeiron do Anaximandro, né? Nós vamos enxergá-lo no entrechoque de Filia e Neicos, né? As forças do amor e as forças do ódio, apregoadas por Empédocles. Vamos enxergá-lo na fornalha de Heráclito, né? No fogo, né? Com sua manutenção do transformismo permanente do universo, né? Vamos enxergá-lo em Platão, na sua divisão essencial entre mundo inteligível e mundo sensível, vamos enxergá-lo no mito da caverna, mas vamos enxergá-lo nos diálogos do Cristo, que é o que nos importa, né? Porque Cristo nos deixou patente esta realidade em todos os seus diálogos, né? Vamos enxergá-lo fundamentalmente na parábola do filho pródigo. E agora estamos enxergando nas teorias cosmogônicas modernas. Isso é extraordinário, nós enxergarmos a cosmologia cristã nessas teorias modernas. Olha a teoria do Big Bounce, né? Ela é essencialmente cristã. Nos fala, né, de algo que precipitou-se de um universo originário. É belíssimo isso. Então, nós estamos resgatando verdades antiguíssimas da nossa humanidade. Estamos resgatando Cristo. Estejamos alerta para isso, né? E nós colocamos como epígrafe nesse nosso estudo um versículo de Isaías, né? Que está lá no capítulo 42, versículo 3. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar o juízo. A gente lia isso, não fazia sentido algum, né? Isso é repetido lá no Evangelho de Mateus, né? E é muito curioso, né? E hoje a gente entende
visão intuitiva de Isaías sobre o nosso mundo, né? O nosso mundo efetivamente é uma cana fendida, fendida pelo ardor da queda. É uma planta que se partiu, né? E cuja messa ainda fumega, porque nós ainda estamos fervilhando todas as consequências desta cana fendida, partida pela queda, ainda fumegando, né, nas suas convulsões fenomênicas, decorrente de seus ingentes conflitos com a lei divina. Mas essa chama não será extinta até que todos os seus habitantes sejam resgatados, porque assim quer a misericórdia divina, e não quis a morte do pecador. Portanto, todos nós somos levados, né, como diz o Isaías, até que triunfe o juízo, né? Todos seremos levados a corrigirmos os erros fundamentais. Teremos, então, que reendireitar as nossas consciências, refazermos a grande justiça que foi a nossa pretensão de sobrepormos-nos a Deus, né? O erro de haver pretendido reverter a ordem divina do todo, como nos afiançou o balde, né? À medida que nós corrigirmos em nós esses erros fundamentais, então aí sim, né? Nós nos libertaremos dessas chamas que ainda nos consomem. Bem, amigos, nós vamos projetar aqui algumas imagens para a gente terminar o nosso estudo, mas, em síntese, acredito que vocês puderam perceber aí toda a extensão dessa interpretação, né? Então, estamos aí com uma interpretação boldiana da realidade quântica. Bem, aqui nós temos uma imagem muito interessante fornecida pela nossa ciência, que mostra a expansão do nosso universo, né? Vejam aqui que nós temos uma errônea impressão de que o nosso universo está partindo de um ponto, está se expandindo a partir deste ponto, mas, na verdade, todos os seus pontos estão se afastando uns dos outros, como se nós fôssemos, todos nós, uma massa em expansão. Aqui está, então, né, uma melhor visão da expansão cósmica. Todo esse conjunto expandindo-se, os seus pontos estão se afastando, mas não há um ponto central a partir do qual todos se afastam de todos. Voltamos a esta nossa figura, que já foi apresentada bem lá no início dos nossos estudos, que é a famosa grande equação da substância de Ubaldi, né? Vemos aí alfa condensando em beta, beta condensando em gama, gama retornando a beta, beta refazendo alfa, alfa espírito, beta energia e gama matéria. Já estudamos bastante isso, né? E aí trouxe essa figura de volta para vocês para observarmos que lá no reino de alfa, de onde nós partimos, o reino do espírito, o universo do absoluto, o sistema, lá nós temos gravidade zero, tempo zero, né? E houve um deslocamento, um Big Crush, como nos lembrou o Alex. Desse Big Crush, nós desenvolvemos um movimento negativo de afastamento do absoluto, que chamamos vetor negativo do tempo. Uma curvatura do espaço-tempo, uma contração da substância a esse ponto gama de gravidade máxima e máximo alongamento do tempo. E agora nós começamos o tempo no seu vetor positivo, que é o caminho de retorno a Deus, por isso estamos chamando positivo, de forma que o vetor positivo anulará o vetor negativo. Se você soma dois valores, né, com sinais diferentes, você tem zero, não é isso? Então, retornaremos ao ponto zero. Né? Então, nós partimos do ponto zero e voltaremos ao ponto zero. Nessa figura, pelo menos, a gente tem uma imagem um pouco melhor para vislumbrar como é que é isso. Como é possível você partir do ponto zero e voltar ao ponto zero. O fato é que nós voltaremos ao ponto zero, que foi o ponto do início. Né? Estaremos de novo diante do nosso Criador. E agora, depois de vivenciarmos esse imenso pesadelo, que é
viver no universo físico, pesadelo da queda, nós assim, né, estaremos convencidos de que devemos anuir ao convite de amor que o Pai nos faz e nós nos integraremos à perfeição absoluta, tornando-nos cidadãos do sistema. Bem, aqui está o nosso esquema fundamental, onde nós fazemos a nossa interpretação da física quântica. Podemos resumir toda a nossa obra, nas suas 700 e tantas páginas, num esforço para chegarmos a essa visão síntese. Porque nós vamos dividir a nossa realidade em dois universos: o universo contínuo, que é o sistema, e o universo quântico, o universo fracionado. Lembramos a vocês que quântico vem de quantificar. Quantificar vem de conferir quantidades. E para conferir quantidades, você tem que fracionar, né? Por exemplo, a nossa moeda está quantificada, porque ela está fracionada em centavos. Isso é uma quantificação. O oceano está quantificado, porque ele pode ser resumido a uma coleção de gotas. A gota é a quantificação do oceano. O deserto está quantificado numa partícula de areia, que é a sua partícula indivisível. Podemos pressupor assim, né? Portanto, o deserto está quantificado, mas o universo divino não é quantificado. Então, ele não é quântico. Então, não podemos falar, né, como muitos dizem por aí, que Deus é quântico, porque ser quântico é moderno, é elegante. Não, para mim, ser quântico não é elegante nem moderno. Ser quântico quer dizer ser caído, ser fracionado, ser quantificado, tornar a essência peso, adquirir forma, adquirir massa. Isso, em absoluto, não é vantagem alguma. É algo horroroso. Então, quântico, para mim, agora é enfermidade, da qual nós temos que nos libertar. É um conceito que talvez vocês nunca ouviram alguém falar dessa forma. Eu fico rindo de mim mesmo, porque é muito curioso, né? E você não pode nem soltar isso por aí, não. Não, ó, quântico é a patologia do nosso universo. Eles vão rir de você se você sair daí falando uma coisa dessa natureza, né? Porque é preciso compreender muita coisa para chegar lá. Então, por favor, sejam comedidos, né? E não venham espalhando por aí. Ó, então, o doutor Justo falou aí que o quântico é uma doença, a física quântica é uma doença. Tenham cuidado com esses conceitos, tá bem? Devemos compreendê-lo devidamente para chegar a essas conclusões que não podem ser assim expostas de uma forma tão sucinta, né? Que gera um contrassenso, gera uma noção de que se trata de alguma coisa absurda. Então, o universo quântico ele surge como uma bolota escura dentro de uma bolotona branca. Desculpe aí essa palavra bolota, né? Mas é um balão, né? É uma massa escura dentro de uma massa branca, né? De forma que lá no universo contínuo nós temos algumas propriedades aqui que se inverteram com a queda. Tornaram-se antipropriedades, geraram o anti-universo. Então, a não localidade, que é uma propriedade divina, se tornou localidade. Aqui, então, no espaço-tempo, nós temos localizações precisas de todos os seus fenômenos. A ordem e a simetria se tornaram desordem e assimetria. A precisão se tornou imprecisão. A sinergia e a conexão se tornou antagonismo e desconexão. A unicidade se tornou dualidade. A instantaneidade tornou-se temporalidade. A totalidade e a continuidade converteram-se em fração e descontinuidade. A plenitude e a estabilidade converteram-se em redução e instabilidade. Nós compensamos assim para caber tudo aí, tá? O infinito se fez finito, o real se tornou o irreal. Nós temos uma impressão invertida, achamos que o real é aqui, o irreal é lá, mas é o contrário, né? O ilusório é aqui. Estamos plenamente convencidos disso. Então, amigos, esses aqui são os atributos do universo físico, do universo quântico. Só que lá na dimensão quântica, nós vamos encontrar os dois ao mesmo tempo.
no limite da infinitude do nosso universo, no espaço de Planck, a 10 a menos 33 centímetros, lá naquela menor distância possível no nosso universo, ali nós vamos encontrar o entrechoque destes dois universos. E ali se encontra o contínuo com o quântico. E deste encontro, nós temos, então, as peripécias quânticas. Aqui nós temos a ordem intrínseca. Poderia ter colocado aqui também. E aqui a ordem extrínseca. Quem deu essa noção vem de David Bohr, que chamou o nosso universo de uma totalidade, de um holomovimento que se quebrou em decorrência da existência da ordem extrínseca. E, segundo David Bohr, o mundo quântico ele é resultado do antagonismo entre a ordem intrínseca e a ordem extrínseca. David Bohr teve exatamente essa visão. Ele enxergou o universo contínuo digladiando com o quântico. Ele enxergou o S em combate com a S. Ele chegou a essa realidade no mundo quântico, explicou a física quântica pela existência desse entrechoque de uma ordem intrínseca, a ordem perfeita, e a ordem extrínseca, a ordem existente em nossa realidade. Né? É muito interessante estar numa obra de David Bohr, que vocês deveriam conhecer, né? A realidade totalitária. Né? É exatamente isso aí, essa é a ideia que estamos trazendo para vocês, né? De que o mundo quântico é produto do entrechoque de forças do S com as forças do AS. E aí estão delineados alguns atributos das forças S e alguns atributos das forças AS. Então, do entrechoque dessas duas realidades surge toda aquela parafernália do mundo quântico. As flutuações, as incertezas, as probabilidades, né? Os eventos que não sabem o que são uma coisa e não são aquilo e não é aquilo ao mesmo tempo, toda aquela dubiedade, todo aquele dualismo que existe no universo quântico se explica desta forma. Né? Aqui temos uma outra visão dessa mesma realidade, onde nós colocamos o contínuo como o espaço branco que preenche toda a lâmina. Então, toda a lâmina, tudo que é branco nessa lâmina aqui, é o espaço contínuo. Né? E chamamos esse espaço contínuo, que está entremeando aqui as bolotas cinzas, de campo S, campo divino. Aqui nós vamos encontrar não matéria, não energia, não espaço, não tempo. Vamos encontrar um campo simétrico, a ordem intrínseca, um universo homogêneo. Então, o branco aqui todo é o mundo divino. Com a queda, houve a formação de bolotas, né? Que são a espuma de spin, né? Da teoria da gravidade quântica em looping. São aquelas bolotinhas, os laços de espaços. Né? E esses laços de espaço, então, eles formaram uma realidade dentro deles que é completamente oposta à realidade que existe fora dele. Então, dentro da bolota, nós vamos encontrar o campo AS, onde existe a matéria, a energia, o espaço, o tempo. Os campos são assimétricos e heterogêneos. Né? Portanto, nós vivemos nessa realidade cheia de borbulhas, né? que é a varíola do nosso universo original. Então, a gente existe como se fosse uma varíola dentro do universo original divino. Formamos borbulhinhas, formamos pontos, formamos erupções, né? Pruriginosas, inquietas, dentro do campo divino. Não é uma ideia meio maluca, mas é mais ou menos isso, viu, meus amigos? Me perdoe aí essas evasões, né? Mas é mais ou menos isso, né? Aqui temos uma outra visão que nós tivemos a intenção de trazer para vocês, onde mostramos aqui o AS como um balão sendo inflado dentro de um oceano branco, que é a realidade divina. É o universo supradimensional, é o supramundo, assim chamado, né, pelo Carlo Rovelli, né, um físico da nossa atualidade. Então, o supramundo, o universo subsimétrico, o mar quântico das origens,
essa realidade divina pura, que todo esse branco ilimitado, porque aí está o verdadeiro infinito, né? Então, essa é a realidade divina pura, né? Que permeia todo o balão sendo inflado. O balão é o universo espaço-tempo, enchendo-se, né? Aqui então está o AS e por fora todo o AS. E aqui nós vamos delinear dois limites. No limite inferior, que é o limite do início do Big Bang, que é aquele ponto adimensional, não local, a partir do qual o universo se expandiu, ali nessa entidade mínima do nosso universo, que o seu limite inferior, que é o espaço de Planck, nós vamos encontrar o domínio da física quântica. Então, aqui nós temos o domínio da física quântica, nessa região limítrofe do micromundo. Aqui nós vamos ver, então, as peripécias quânticas acontecendo. No meio do balão, nós temos o universo macrocósmico em que vivemos, nós temos aqui o domínio da física clássica, a física newtoniana, ela coordena os eventos que se dão nesse espaço. Mas, nos seus limites superiores, nós vamos nos encontrar com outros limites, onde estão as fronteiras do nosso universo, definidas por Einstein, lembram daquilo que o Einstein falou? O nosso universo é infinito, mas sem bordas. Então, nessas não bordas do nosso universo, né, nós vamos encontrar o seu limite superior e vamos aí evocar a regência da mecânica relativista de Einstein para reger os fenômenos limítrofes do macrocosmo. Por isso, nós temos três mecânicas atuantes no nosso universo. A mecânica relativista, nos seus domínios supracósmicos, né? Não supracósmico, nos seus domínios macrocósmicos, né? A mecânica newtoniana clássica nos seus domínios intermediários, porque a mecânica newtoniana não funciona nem no nível quântico, nem no nível das grandes velocidades, né? Mas nos seus domínios inferiores nós temos a mecânica quântica. Então, essas três mecânicas, elas se interagem para fazer funcionar a nossa realidade, que é uma realidade exótica do ponto de vista da inteligência divina, é uma anomalia. Por isso, ela necessitou de três mecânicas distintas para reger os seus fenômenos: os fenômenos mínimos, os fenômenos intermediários e os fenômenos de alta grandeza, né? São os fenômenos que ocorrem a nível das velocidades, ultras velocidades, que se aproximam da velocidade da luz. Ali impera a mecânica einsteiniana, né? Mecânica relativista, tá certo? Então, nós devemos nos conformar com essas três mecânicas, regendo uma única realidade. A ciência traz aquele anseio de unificar essas três mecânicas, na verdade, unificar duas, porque a mecânica clássica já está incorporada na mecânica quântica, mas, na verdade, existe uma única mecânica para tudo isso, para o funcionamento de tudo isso, que é a mecânica divina, né? A mecânica celestial é a única realidade oriunda da inteligência divina que se distribui numa mecânica relativista, numa mecânica clássica, numa mecânica quântica, dentro das necessidades desse universo anômalo, espaço-tempo, porque uma vez que ele se tornou espaço e tempo, ele admite quantidades mínimas e quantidades máximas, e quantidades intermediárias. Então, tem grandezas mínimas, grandezas intermediárias e grandezas máximas, dentro de uma realidade que se tornou local. Então, a realidade local ela vai ter fenômenos dimensionados em diferentes valores, exigindo também mecânicas diferentes nos seus funcionamentos. Mas a realidade divina é uma mecânica de funcionamento só. É a mecânica celestial que escapa à nossa inteligência, não sabemos como funciona o universo divino, mas naturalmente é um universo de leis, e lá tem leis que não são em absoluto as leis que nós conhecemos aqui, mas temos a certeza de que as nossas leis são derivadas da mecânica celeste. Enfim, para terminar aí as nossas digressões, nós trazemos essa figura fantástica
Essa é uma figura medieval que eu sou profundamente apaixonado por ela. Ela, para mim, é uma figura da realidade que nós vivemos. Ela foi julgada no lixo. A ciência do século XIX e do século XX, até primeiras décadas do século XX, julgou no lixo essa figura fantástica. Sabe o que nós estamos vendo nessa figura, amigos? Nesse grande círculo branco, essa grande esfera branca, nós estamos aqui enxergando o nosso universo. A Terra está no centro, essa bolota menor é a Terra. Então, aqui estão as esferas vítreas que circulam a Terra, sustentando os luzeiros do céu. E essa grande bola, esse grande círculo, é o nosso universo físico, o universo do espaço-tempo, o universo fechado. Além dessa bolota estão os anjos do céu, os seres puros, que estão lá do outro lado, observando-nos lá de fora, numa outra realidade dimensional. Então, amigos, isso aqui é uma representação artística do sistema envolvendo o nosso universo. Aqui uma representação artística do nosso universo. E para nós isso hoje é realidade. Embora essa figura não corresponda, evidentemente, ao que é real, porque a figura real não é exatamente essa, mas é uma aproximação das mais perfeitas que temos para a nossa casa cósmica. A nossa casa cósmica é uma imensa bolha de espaço-tempo em expansão, como um balão, flutuando numa outra realidade. O oceano divino, infinito, inconcebível, de onde ele veio e para onde ele está retornando. Portanto, aplaudimos essas concepções medievais antigas, nascidas das inspirações cristãs. Portanto, essa é uma visão cosmológica cristã que hoje se torna para nós realidade. Por isso nós aplaudimos, né, a inspiração cristã de todos os tempos que nos trouxe essas verdades e nós não pudemos compreendê-las. Amigos, paz e alegria para todos. Espero que eu não tenha complicado o assunto. Vamos encerrar, então, as nossas digressões e vamos abrir um espaço aqui para algumas discussões. Muita paz, muita alegria para todos nós.